Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h07 no ar, a partir de agora aqui na CBN Campinas, começando mais uma edição do Arena e hoje, pelo visto, bancada completa com exceção daquele que você já sabe, né? Pois é, hoje ele faltou ao ensaio, mas o restante da galera tá todo aqui no estúdio da CBN para falar muito sobre seleção brasileira. O Brasil... Eu gostei. Ó, carimba! Como Brasil! diria o outro, carimba que o Brasil está na Copa de 2026, a única seleção que participou, por enquanto, de todos os mundiais. A Copa do Mundo de Clubes está chegando e você acompanha aqui na CBN Campinas. Também vamos falar muito dos jogos de estreia de Flamengo, Botafogo, Fluminense e quem mais? Esqueci de alguém ou não? O Malvadão, pô. Falou? Já falou. Falou. Palestra Itália. Tem o Palmeiras, esqueci do Palmeiras. Sou do Palestra cara. Itália. E tem muita coisa pra falar, tem Campeonato Brasileiro amanhã, o campeonato que começa e para de novo. A Série C não para. A Série C Parou, retorna. Retorna, né? Em grandes, e teremos novidades, hein? Qual novidade, William? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib. Ele é Almeida, onde estiver, toda a nossa audiência. Para dizer que Guarani louco, contrata cabelo. ações, Ponte Tá Preta louco. com uma contratação pontual na lateral esquerda e a retomada, a esperança do futebol campineiro retomar o caminho das vitórias. E a Copa Antônio Paulista, Lupe. Cabelo? Começa sexta-feira, hein? Já tem Araçatuba e Linense. Opa! Rio Branco e Primavera, sábado, imperdível, 3 da... Desce o Vita bombando. Alô, galera de Americana. Campeão da Copa Paulista? Escolhe brasileiro da Série D ou uma vaga na Copa do Brasil. Boa, exatamente. E o Guarani, às 7 da noite, na segunda-feira, recebe o Paulista de Jundiaí. Ah, tá. Copa É, Paulista. de Jundiaí. É isso aí. E aí Você já não tá mais com a cabeça aqui, né? A possível estreia do japonês, né? Seria... Ó, Carlão, eu vou acompanhar. E aí, quem que vai ser? O Bloomer, o treinador? Não, Marcelo Cordeiro e o Marcelo Bloomer de Cordeiro. auxiliar. Ah, tá. É a dupla. Marcelo Cordeiro técnico, Jairo O Bloomer. Japa vai ficar no banco. Mas ele entra no segundo tempo e... Aí também Aí você vamos tá querendo, vamos aí você aguardar. Tá querendo ver Cada coisa que nem prevendo o futuro, aconteceu a mãe de ainda. Ná Né? agora. Não Carlão, sabe nem se o japonês vai ser Se o relacionado Takahashi pra entrar partida. e fazer o gol da vitória Eu do canto o Guarani... hino do Guarani aqui, Ah, a plenos então tá. pulmões. Boa. Boa. Então, parem as máquinas. Se o japonês do Guarani, o Takahashi, Entrar e fizeram o gol. fizer um gol na estreia do Guarani na Copa Paulista contra o Paulista, Paulista de Jundiaí, 7 da noite da segunda-feira. Carlos Eduardo de Freitas vem fardado. Fardado pode ser? Fardado, Vou pensar. demorou pra responder. Vou pensar. E isso vai é perigoso. cantar Mas o hino cantar em o alto, hino- em bom tom, Isso. Por que é perigoso? do Bugre. Ah, não é, em Campinas você Ah, sabe, né? tá, É difícil. entendi. Mas eu vou fazer. Não, agora um desafio. Mantém esse desafio, mas no primeiro gol do Takahashi com a camisa do Guarani, no outro dia eu venho pra cantar Trajado. o hino. Ah, Eu venho com uma camisa verde. Tá, uma camisa a verde, do e Guarani aí não, você porque vai cantar o hino. Não, Campinas é difícil. é difícil, eu sei, mas é eu venho com uma complicado. camisa verde. E canta o hino do Bugre. Boa, Boa, Carlão Fechado, de Freitas. fechado. Fechado. Martelo batido. Batido, ó. Batido. Carlão de Freitas na aposta do Takahashi. Ô, Shaibe, que dia que embarca? Sexta-feira estaremos Tá indo nervoso? para- Tá nervoso ou não? Ah, tô ansioso, na verdade, né? Pra tudo dar certo. Cara, né? a única coisa que eu não entendo é viajar pra ver 3 jogos. Mas fazer parte da história, né? Da história mundial do futebol. Essa Copa do Mundo de Clubes, a primeira, né? Porque as outras que tiveram foram apenas mundialitos, né? Então você tá Agora é a afirmando Copa do Mundo de que Clubes. Tá diminuindo. a partir do momento em que um clube se torna campeão da Copa do Mundo Ele de é. clubes, ele é o primeiro campeão mundial. Daí aposenta. Aí tudo que aconteceu do passado não existe mais. Mundialito, né? Mundialito, né? Mundialito. Então o Corinthians vai ter dois mundialitos, né? Santos tem Porque essa daqui é dois. a Copa do Mundo, tem vários clubes, não é só os campeões Entendi. das competições Não, agora continentais, tá entendeu? ficando mais São um, vai ter vários um. europeus, são 8 europeus, são 6 sul-americanos,
Pessoal da Ásia, pessoal da América do Norte, vai todo mundo, entendeu? Todo mundo. É uma Muita festa. gente. Então, a partir e é um de campeonato 2020. organizado, com vários grupos, igual a Copa do Mundo que você vê de 4 em 4 anos. Então, por entendeu? exemplo, essa Copa do Mundo de Clubes é a Copa do Mundo de 30, por exemplo, no Uruguai, a primeira. Exatamente. Isso, exatamente. boa analogia. Então, não existe nenhum Não é que eu tô campeão... desmerecendo os outros mundialistas. Não, pelo amor de Deus, não deu. Mas esse é diferente, entendeu? Tá, entendi. Mundialista. Você falou martelo batido há pouco aí, teve martelo batido também na Gávea, viu, Lupe? O que aconteceu lá? O Gerson aceitou a oferta do Zenit, o Zenit vai bancar 25 milhões de euros, cara, Ô, louco. à vista. Quanto que dá isso? Pro Flamengo e vai tirar o Gerson, Nossa, meia Quantas do- alcatras, hein? 158 milhões de Quanto que é? reais. Vezes 6, mais ou menos? 158 milhões de reais. 158 milhões de reais o Zenit vai pagar pelo Gerson. Nossa. Gerson que vai se apresentar ao time russo logo após a Copa do Mundo de E Clubes. você não sabe o que Carlão de Freitas falou? Que com essa baixa no elenco rubro-negro, o Flamengo se torna um Atlético Mineiro. Não, o Flamengo já Opa, substituiu, já anteveu, né, o Flamengo, né? Anteveu o futuro, foi contratou o Jorginho já, né? O Jorginho que vai ocupar a Verdade. função do Só Gerson. que o Jorginho vem como ele mesmo disse que quer jogar como um 5, né? Um primeiro volante. Mas já tem o Pulgar, né? Tem o Pulgar. E o Jorginho faz bem essa função. Quando o jogador chega querendo fazer uma certa função, não vai dar certo, né? É. A gente já vê que não vai dar certo. Mas vamos esperar, porque só o tempo vai dar a E o resposta. Malvadão nos ares. O Malvadão tá... Ainda não Mas sabe. pro Gerson, lógico, a quantia financeira É no pássaro de aço. não dá nem pra falar, mas da forma esportiva, não sei se é tão bom em relação à seleção brasileira, né? Acho que tem um exemplo do Luiz Henrique, ano passado destruiu aqui no Mas Brasil. quanto que ele vai ganhar por mês? Então, e agora tá esquecido na Rússia, Quanto vai ganhar por mês? né? O faz-me rir. Se ganhar O 1 milhão, se vencimento. ganhar 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, é a mesma coisa, né? A partir do momento que o cara começa a ganhar milhões assim. É verdade. Bom, é o seguinte, 4 horas e 3 minutos. Hoje, nós queremos saber a opinião do ouvinte a respeito dos 2 primeiros jogos de Carleto. Carlo Ancelotti, Carleto. à frente do comando da seleção brasileira. Gostou? Não gostou? Tem que melhorar? Tem algo que incomodou nesses 2 jogos? Agora é o momento em que você, ouvinte do Arena CBN, participa e dá voz ao programa também, porque é muito importante ouvir a opinião do ouvinte. Claro. Porque, às vezes, ele traz um cenário, ele traz uma visão que nós Sim. não tínhamos discutido ainda. E isso é muito provável de acontecer, porque os comentaristas aqui do Arena trabalham no óbvio, né? Então, assim, William Cabelo, por exemplo, você pergunta um palpite. Jogo difícil, hein? Jogo difícil, Vai empate. Aí você pergunta pro O adversário Carlão. é muito Aí equilibrado. você pergunta pro Carlão, o nosso grande amigo que manda mensagem, que é o Renato Alves, ele sempre fala, o Carlão, se você pegar o comentário do vôlei e do futebol, é a mesma coisa. Então, assim, sabe, vamos pegar uma coisa diferente hein, pra gente ouvir a visão do ouvinte do Arena CBN, tá bom? Hoje é dia 11, né, Carlão? Tá 11. Opa, amanhã, hein? Aliás, parabéns à Inter de Bebedouro, Opa! o Lobo Vermelho. 119 anos de tradição Sensacional, e de muita raça. Que emoção. Hoje, o Lobo Vermelho completa 119 anos. É o segundo time mais Sim, velho do sim. estado de São É Paulo. mesmo? Só perde para a Associação Atlética Ponte, Ponte Preta. em atividades. Caramba. Hoje tem um Exatamente. hamburguinho lá, E hein? hoje tem um comes e bebes, hoje tem uma Sócrates confraternização. Tamato, Não é horrorosa. 0800, tem que pagar, É, porque tem o time que- tá numa situação meio difícil. Ajudar o clube, claro. Mas hoje tem a hamburgada do Lobo. Quem quiser ir, é só pegar aqui a Ianguera. Não, aí- quanto rapidinho tempo? tá Quanto ali. 4 horas e 4 meia. horas e Ah, meia, tá tá pertinho, ali, ó. cara. Pô, Coisa com simples. esse frio? Aí você chega lá na entrada da cidade, pergunta pro rapaz que tá sempre ali, que faz chapa, aonde é a Arena Sócrates Arena, Tamato. tem que falar arena. Arena. Estádio é coisa simples. Lá não. Lá tem a Arena. festa da padroeira, lá tem a festa das nações, Laranja, né? festa da laranja É. e tem os jogos da Internacional de Muito Bebedouro. bem. Parabéns ao Lobo Vermelho. E hoje também tem sarcófago, Hoje né? tem sarcófago. Ah. Quem hoje, entrou em campo? hoje é o Bugre, Guarani. Bugre. Enfrentou um time Um time, olha, expressivo. expressivo, é novo. A expressivo é novo. Expressivo não tinha ainda. Eu diria no- que é um time campeão. Acima de tudo, como eu diria. Acima de tudo, campeão. Campeão. Entendi. Então vamos lá. E qual é a cor predominante desse time? É um alvinegro. Entendi. 4:16. Vamos ouvir 4 segundos, 4 do segundos. VT Por que 4? da matéria que o William Cabelo separou do jogo do sarcófago de hoje. Internacional, muita chuva. Segundo tempo Internacional, de jogo, já Tato falou. arrancou bem ali pelo meio. Pronto. 86, velho. 86. Campos Filho, a narração, né? Campos Filho, 86. 86. Já falou, queimou Mas largada. o que tem? É Tato e Campos Filho.
86 é o palpite do Fábio Chaves. Já tá. Pra ajudar o Carlão e os ouvintes, tem uma música que foi tem um lançada... sucesso de época. Que foi lançado no mesmo ano do Jogo do Sarcófago. Vamos ouvir. Madonna. Se o menino A Inter já tinha sido campeão, né? Lady Gaga, né? Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, Britney Spears. Beyoncé. Bom, esse Rihanna. sucesso da Madonna, Achei né? que ele ia falar Avril Lavigne, né? Esse sucesso da Madonna, ô Fábio Chaves, você já participou, Já falei, você já velho. era. Ele foi Mas acho que não é lançado terceiro, acho que a Inter já no Eu acho que mesmo... é mais novo. Para de falar, você já falou, Fábio Chaves. Agora eu me arrependi, cara. No mesmo ano do Jogo do Sarcófago que o William Cabelo separou. 991869070. Manda mensagem, participação, o que você achou da seleção brasileira. Pode mandar texto, pode mandar áudio, que elas vão pro ar. Elas quem? As mensagens dos ouvintes. Aliás, em amanhã, um dia legal no Arena, amanhã é dia dos namorados. Nós vamos abrir um espaço para você mandar um abraço, um beijo para sua amada, ou para você, amada, mandar um beijo, um abraço pro seu amado, tá bom? Mas é amanhã. Hoje é o deadline para você comprar o presente, né? Hoje é o prazo prévia, final. né? Porque se você for deixar para amanhã, já tá mais caro. Ou nem vai encontrar o presente, dependendo do que você for comprar. E aí você pode ganhar um presente de grego. Por exemplo, quer um presente melhor do que a namorada do Fábio Chaib vai ganhar? Mandou o cara pros Estados Unidos, velho, pra ver 3 jogos do Palmeiras e passar raiva. O Arena tá no ar. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 21 minutos, o Arena CBN está de volta. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Aliás, também. Cadê a novidade? Vai todo mundo. Cadê né? a novidade? O Brasil ele foi
Ele conseguiu a vaga, Fábio Chaib, porque venceu o Paraguai por 1-0 e porque o Uruguai venceu a Venezuela, né? Por 2-0, jogo lá em Montevidéu. Golaço do Arrascaeta. Cara. Nossa, golaço mesmo. Golaço. E aliás, o Arrascaeta foi elogiado pelo técnico uruguaio que pela primeira vez viu ele realmente fazendo aquilo que se espera do Arrascaeta. Marcelo Bielsa. Mas é o que a gente... louco. Às vezes a gente fala muito sobre o Arrascaeta aqui, a condição técnica dele é invejável, né? Um jogador, tecnicamente, o melhor do futebol brasileiro. O problema é o físico, Agora, né? Fisicamente, ele sofre, né? Porque como com um jogador do talento que tem o Arrascaeta, ele não consegue ser titular na seleção uruguaia, que é carente de bons jogadores, né? Na última Copa ele entrou, fez até gols, mas não foi um titular absoluto. E agora, com o Bielsa, ele está assumindo esse papel de protagonismo, marcando gols, assumindo a responsabilidade. Eu acho que se ele conseguir controlar ou ter uma regularidade física, o Arrascaeta tem tudo pra liderar essa seleção. O Uruguai uruguaia. que caminhou classificação também, né? Eu até pensei que com a vitória o Uruguai estaria dentro, mas ainda não. uma Falta questão questão de- matemática, né? Diferentemente do Campeonato Brasileiro, a Conmebol adota o critério de desempate, não o número de vitórias, e sim saldo de gols, né? Como primeiro para classificação. E o Uruguai tem muito saldo de gol, mas matematicamente ele está classificado. A Venezuela teria que ganhar os 2 jogos, inclusive um contra o Uruguai, para poder passá-lo, mas está praticamente E classificado. lá embaixo, Chile, Peru e Bolívia, praticamente. A Bolívia ainda tem uma pequenina chance, né? Pequenina chance, né? E a Chinela cantou ontem lá no Monumental de Nunes. Codorna você viu? pior, Codorna Argentina pior. e Colômbia, resquício da final da Copa América Cara, do ano passado. eu acho que James hoje- Rodrigues e Messi brigaram batendo boca Eu acho que hoje forte, na cara. América do Sul, não estou James falando... Rodrigues é chato, né? Mas eu não também. estou falando do contexto histórico de rivalidade, mas hoje o grande jogo na América do Sul é Colômbia e Argentina. O jogo Mais que Brasil e Argentina? Não, o grande jogo. Eu não estou falando do contexto A rivalidade histórico, pelo amor de histórica, Deus, Mas eu tô falando, o grande momento. Isso, é o Momento. grande jogo. A seleção sul-americana que consegue encher os picuados da Argentina é a colombiana. É que nem ontem. velho. ontem. Haiti e Curaçao. Foi pegado. assim? Tava 2-0 pro O Curaçao. Lupe hoje de manhã tava vendo. O Lupe ele lembrou de você hoje de manhã. Tava vendo Pô, tava assistindo Kuwait e Coreia do Sul. Replay, hein? Reprise. velho. Reprise. Ó, vamos aqui as seleções. Seleções já classificadas, hein? Anote aí. Anote já aí, a né? papeleira. Como Falta diria- apenas 35 vagas. Falta apenas 35 35 vagas. vagas. Essa vaga Foi está genial acabando, também, hein? né? Vamos, o Canadá, os Estados Unidos e o México já estão garantidos. Mas por quê? Porque são as sedes da Copa do Mundo. Entendi. Então eles já estão garantidos. A Argentina, atual campeã. Sim. Campeã das eliminatórias. O Irã tá dentro. voltando às Copas do já Mundo. tá. Japão, a seleção japonesa tá dentro. A Nova Zelândia também Nova tá dentro. Zelândia. Uzbequistão dentro. Ó o Jefão ali, ó. Tá Foi lá subindo, que hein? o Rivaldo jogou, né? Uzbequistão. Uzbequistão. Jordânia. Jordânia. Nossa, Jordânia. que Copa alternativa. velho. todo também mundo. 48 times. Coreia do Sul tá dentro, olha lá. foi Aquele jogo que eu tava lá, assistindo lá hoje de manhã. Tá vendo? É essa Copa que vai ter um playoff antes das oitavas? Já é nessa? É, né? Não, quantas seleções vão participar? Não, são 8 jogos agora. Então. 42 tem, seleções. Tem a fase de grupos, os classificados. 32 avos. Aí tem mais tem um mata-mata antes das oitavas. 32 avos. É 2026 inteiro, né? Começa em janeiro e Nossa, acaba só em Pra dezembro. ser campeão são 8 jogos, antes eram 7. Isso. Tem a Austrália. Vai ter uma já falei, né? repescagem, um rebolo. Antigamente tinha, né? Os Brasil, rebolos, né? Austrália, Brasil e Equador são 13 seleções já classificadas. Faltam Apenas 35. apenas. Tá acabando, hein? É melhor correr, porque senão depois. É igual promoção do supermercado, Sim. né? Então essas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo. Carlão de Freitas, o que importa aqui é Brasil. E o Argentina. que você. Não. Só liga lá na CBA, Central Brasileira da Argentina. E o que você. CBA não, CAN, né? Central Argentina de Notícias. Isso, Eu falei pra CAN, você. Os nossos hermanitos da CAN. Isso nem pra me corrigir, cara. Seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Seleção brasileira. Ancelotti, os 2 primeiros jogos. Eu gostei deste primeiro passo, né? Desta primeira aparição do Ancelotti, ou nestas 2 primeiras, né?
lá no Equador e aqui no Paraguai, 2 jogos com características diferentes. Contra o Equador, o Brasil foi mais atacado, né? A defesa mostrou muita segurança, muita solidez. Ofensivamente faltou alguma coisa. Ontem contra o Paraguai, já um jogo diferente, em que o Brasil teve que tomar a iniciativa. No primeiro tempo, gostei de alguns jogadores. Matheus Cunha e Martinelli apareceram, né? Mostraram aí a personalidade para vestir a camisa da seleção. No segundo tempo, caíram um pouquinho. Apareceu o Rafinha na reta final. Mas gostei do desempenho da seleção. Defensivamente, mais uma vez, o Brasil foi bem. Ofensivamente, alguns problemas, mas tem que levar em conta também a força defensiva do Paraguai. Mas o Brasil mostrou um bom futebol. Vamos com calma, é o início de um processo, só que agora, com a classificação garantida e um ano exato aí para a Copa do Mundo, eu acho que o Ancelotti agora tem mais tranquilidade para testar ou para realmente entrosar esse time, observar outros valores, trabalhar com mais tranquilidade depois dessa pressão aí que o Brasil viveu, mas nada de empolgação, mas o começo se é mostrou legal. mais competitivo ontem legal. também. Um astral diferente. Exatamente. Aquilo que a gente falou também ali na redação é verdade. Parece que dessa vez os europeus entraram em campo realmente, né? O Casimiro tava com ele dá a gente diz no futebol com sangue nos olhos. Ele passa um respeito, né? E o Ancelotti passa esse respeito para os próprios jogadores, né? Os caras não querem fazer feio também diante de um treinador desse tamanho. À luz da razão, se a gente analisar friamente, em 2 jogos, buscou um ponto fora e venceu em casa. Sim. Friamente, ótimo início de trabalho. Agora ele vai ter tempo de colocar em prática o seu método de trabalho e agora tempo sim... mais ou menos, né? E tem outro detalhe, um pouco mais de tempo para ele ajustar, fazer os ajustes. E sem pressão por resultado. Que já classificou, já tá beleza. Mas até o final do ano são apenas mais 2 jogos, né? Exatamente. Mas aí... do dia de setembro. Mas aí tem a questão dos amistosos, né? Dos jogos preparatórios, que aí é uma opinião que eu tenho. Precisa ser feito com times de alta prateleira europeia. Então, mas o problema da Europa é que as eliminatórias começaram agora lá. As datas FIFA eles vão ter que jogar a vera. Mas vai ter que arrumar. E tem um outro detalhe também, hein? 2 jogos sem sofrer gols. Isso é algo outro aspecto a ser destacado. Alex mostrou muita cara ali, um novato Alex do futebol francês. Se você do Lille. Se você pegar nos últimos 2 jogos, tirando esses 2 do Ancelotti, o Brasil perdeu para a Argentina por 4-1. Nossa. E ganhou da Colômbia por 2-1, mas também ali meio que no apagar ali das luzes. Ou seja, tomou 5 gols em 2 jogos. Ou seja, o sistema defensivo do Brasil era uma gigante, uma peneira gigantesca. Sim. Então você... mas não tomou gol do Equador. Cara, o Equador tá classificado pra Copa. É um time hoje, é aquilo que eu falei quando jogou com o Equador. É um time hoje que tá mais preparado do que a seleção brasileira, tá mais pronto. E por isso... é algo que precisa ser comemorado. Inclusive... Só para informar aqui de forma correta, Lupi, tem mais 3 datas FIFA até o final do ano. Dia 1º, de 1 a 9 de setembro, para a última rodada das eliminatórias. De 6 a 14 de outubro e de 10 a 18 de novembro, para amistosos internacionais. Olha aí. Então, é nesse momento que o Brasil precisa ter essa situação com os times europeus, né? Os jogos preparatórios. A opinião do ouvinte... Boa tarde, meus amigos. O programa tinha que ter 2 horas. Opa. Eu também acho. 1 hora de palpites, 1 hora só pro Fábio Chaib falar. O homem fala, hein? KKKKKK. Mandou mensagem, ó. É o Éder que mandou mensagem aqui. Liga pra mim qualquer coisa, a gente conversa mais tarde aí, cara. O cara tá mandando uma crítica construtiva. Não precisa apelar. Me ligar de conversa, você tá lidando com um ouvinte que é o principal fato da rádio existir. É a mola propulsora. É a mola propulsora. E você tá brigando com ele, é isso? Eu gosto de falar, acho que ele gosta também, provavelmente. A gente conversa um pouquinho mais. Fala do jogo de ontem, fala da expectativa pra rodada de amanhã. Tá ditando, você vai tomar outra. Briga, isso aí. Você vai tomar outra. Calma. Você tá nervoso. É ansioso, é ansiedade. Também vai bater lá, ver 3 jogos e voltar embora? Fazer compras. Boa tarde. Podemos dizer que a seleção precisa de técnico estrangeiro ou ainda é cedo? Quem mandou a mensagem pra gente foi o Newton de Paula. Técnico precisava, competente. Perdão. A seleção precisava de um técnico estrangeiro ou ainda é cedo? Não por ser estrangeiro, mas técnico competente. O início do trabalho é promissor, é animador. Mas não por ser estrangeiro ou não, mas a competência. Porque eu acho que hoje, infelizmente, eu digo no Brasil... Eu pego 2, assim, Felipe, que são promessas com relação a treinador de seleção. Felipe Luiz e Rogério Ceni. Os demais, vocês estão iguais. 4 horas e 31 minutos. Antes do repórter CBN, a mensagem do Alexandre do Nova Europa. Boa tarde. Mais uma vez, quem não deu as caras foi o sumido Eliel. Já começo a desconfiar seriamente que essa ausência não é coincidência, não.
Tem hora que eu penso que ele foge do programa só pra não ter que ouvir o quadro do cabelo. Beleza rara. O sarcófago é tão emocionante que a pressão chega a bater 9/6. Alexandre do Nova Europa. Repórter CBN. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu críticas feitas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, às medidas do governo federal para compensar a possível revogação da alta do imposto sobre operações financeiras. Segundo ela, as propostas apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são justas e necessárias e cumprem as regras fiscais aprovadas pelo Congresso Nacional. Mais cedo, Hugo Mota afirmou que o pacote sugerido pelo Executivo Nacional deve provocar uma reação muito ruim no Legislativo. Para ele, o governo precisa implementar medidas de cortes de gastos e a reforma administrativa. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que foi otário que criticou o pedido de desculpas feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por acusações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A manifestação aconteceu numa rede social. Ontem, Bolsonaro chamou de malucos os brasileiros que pedem intervenção militar e reconheceu que não havia provas do recebimento de dinheiro por magistrados durante as eleições de 2022, como ele havia alegado na época. A Justiça da Argentina negou um pedido do Ministério Público para que a ex-presidente Cristina Kirchner seja presa de forma imediata. Ela tem 4 dias para se entregar à polícia. No requerimento, a promotoria havia apontado risco de fuga. Cristina Kirchner foi condenada a 6 anos de prisão por favorecer o dono de uma empreiteira da província de Santa Cruz, onde a família dela iniciou a carreira política. O empresário venceu 51 licitações para obras públicas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi Campinas. 4h34. Mário Quintino chegando aqui no Arena CBN para trazer as informações do trânsito nas estradas da região. Boa tarde, Mário. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Campinas-Mogi. A gente comentou mais cedo, teve um acidente com um caminhão no quilômetro 144, na altura de Santo Antônio de Posse, e ainda tem atendimento dessa ocorrência para quem vai no sentido de Mogi. Não teve nenhum ferido nesse acidente, só que ainda tem atendimento, por isso atenção ainda por conta da interdição parcial. Mas o nosso ouvinte já segue até sem lentidão no trecho. Mais cedo tinha congestionamento, agora a situação já é mais tranquila para você que vai em direção de Mogi. Para quem vem em direção de Campinas, a movimentação é maior já na chegada para a rodovia Dom Pedro, a partir da região do Alphaville. Falando também da rodovia Dom Pedro, ainda com trânsito intenso aqui em Campinas para acessar a rodovia Anhanguera, e para quem vai no sentido de Jacareí, principalmente em Campinas, no trevo de Souzas, quilômetro 127, e também já na passagem por Jarinu, tem uma ocorrência à altura do quilômetro 84, atenção também já na chegada para a região de Atibaia. Mais cedo a gente comentou também, tinha atendimento de uma ocorrência no cruzamento da Andrade Neves com a Barão de Itapura aqui em Campinas, um acidente. Agora a pista já liberada, nosso ouvinte consegue passar por lá, mas o trânsito ainda é intenso, então atenção tanto pela Andrade Neves, para você que vai em direção do Castelo, quanto pela Barão de Itapura, principalmente em direção da Avenida Brasil. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final com mais informações do trânsito. Você vai passar no posto? Abasteça com o Sem Parar, sem precisar esperar a maquininha, o troco e sem... Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Acelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Quatro horas e 37 minutos. Vamos ver aqui, ó. Pessoal tá mandando participações. Verdade, eu esqueci do número aqui, o meu caro Eduardo Rodrigues Obolacho na Central Técnica e a Samila Deep no streaming. Esqueci na abertura do programa, peço perdão. Vamos com as mensagens de áudio, os ouvintes mandando mensagens a respeito dos 2 primeiros jogos de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Fala, pessoal da Arena CBN. Boa tarde, tudo bom? Juliano aqui de Campinas. Falando aí sobre a seleção brasileira do Carleto, é difícil falar em trabalho de um técnico em 2 jogos, né? Chegou, teve 3 dias, já jogou de novo, então meio complicado falar em trabalho do técnico. Agora, o que eu pude ver principalmente ontem foi uma postura da seleção que me agradou muito mais do que vinha agradando nos jogos anteriores. Uma seleção muito aguerrida, muito comprometida. Sim. Muito interessada em fazer o jogo, independente do placar ter sido 1-0. Eu achei que foi uma seleção que brigou e que buscou. Boa, o Rodrigo Pupo aqui de Campinas assistiu ao Jogo do Brasil ontem e vi 2 coisas que me incomodaram muito: excesso de cruzamentos e pouquíssimos chutes a gol. Os jogadores parecem ter medo de chutar, seja de longa ou média distância. Abraços a todos. Concordo com o Rodrigo Pulpo aqui sobre a questão dos cruzamentos. Primeiro tempo, bola alçada, né? Parecia jogo de Série C de Campeonato Brasileiro. A gente tá acompanhando, né? Porque Ponte e Guarani estão na divisão e muito cruzamento na área, muito cruzamento e poucas jogadas opções dentro da área, de infiltração, né? E arremate de média a longa distância, né? O Paraguai faz um ferrolho, hein? Nossa, como se defende bem. Bem pra caramba. Nossa, mãe. Mensagem pra Fábio Scheibe. Fábio, mimimi. Agora você terá 2 oportunidades de ter mundial, mas infelizmente nunca serão. É a mensagem aqui do final do telefone 8208. Boa tarde, Scheibe. Mais uma. Você falou certinho. O Timão tem 2 mundialitos pela FIFA. Quem mandou mensagem aqui foi o Elby Hoffman. Viu só? Viu? Não é Copa do Mundo, não. Né? Não é Copa do Mundo. Boa tarde. Palmeiras no Mundial é igual o Chaves. A gente sabe o que vai acontecer, mas assiste pra rir. É o Ian que mandou mensagem. Na TV ou pra CBN. A CBN vai transmitir. CBN. Clubes, hein? Boa tarde, pessoal do Arena. A seleção jogou muito bem o jogo de ontem, mas Richarlison não dá. É o Wagner de Hortolândia. Foi mal, né? Tá mal, tá abaixo. Lá no Equador também. Richarlison precisa retomar. Ele mesmo disse, né, que ele até brincou, vou treinar igual um condenado pra ter um nível legal, porque faz tempo, aliás, ele teve problemas, né, de saúde também. Richarlison está uma má fase, tentando retomar, né, mas tá abaixo. É isso aí. Ouvinte no ar. Lupe, para de falar mal do Palmeiras, cara. Não tô falando mal. O time vai representar o estado de São Paulo no Mundial. Vamos torcer pro futebol brasileiro. O time tá em alta faz tempo. Você tem uma dor de cotovelo, parece, com o verde aí, né, cara? Não é nada. Porque o seu tá de arrasto, parece, né? Não chega, né? Tem que criticar o do outro, né? É verdade. Tá bom, tô de olho em você, amigão. Carleto vai dar muito certo na seleção brasileira, já acertou a zaga. Vai acertar do meio pra frente também. E na Copa vai dar caldo. Richarlison tá provado que não é jogador da seleção brasileira. Verdade. Então, acertando mais um pouquinho aí, a coisa começa a fluir, vai andar. E na Copa a coisa vai ser diferente dessa vez.
Abraço pra vocês, José Luiz de Hortolândia. Opa! Valeu, Zé. Deus te ouça, Zé. Eu vou cuidar do Lupe aqui. Pô, Zé, mas vamos ser realistas. Eu sei que você é palmeirense, igual o Fábio Scheib, igual a outros aqui. Igual seu mas pai, né? Meu pai é palmeirense. Mas eu falei pro papai hoje, falei com ele hoje de manhã, porque hoje ele torce pro Lobo também. Tá frio lá em Ribeirão? Meu pai jogou na Internacional de Bebedouro, mas não foi pra frente. Foi goleiro, mas não deu certo. Tá frio em Ribeirão, ele falou? Tá frio, tá 23 graus. Pô, 23 graus lá em Ribeirão, o pessoal já tira até a bota do armário, luva, gorro, japona, vai tirando tudo. E eu falei pra ele, pai, não cria expectativa, o senhor já tá de idade, então assim, acalma o coração, são 3 jogos e chega. Ele falou, não, beleza, filho, então... Se meu pai concordou, né? E ele é palmeirense. Não, mas é verdade. Isso realmente... É difícil, É muito difícil. Nós europeus também. A gente sabe que os europeus estarão no final de temporada, mas a diferença técnica é gigante, né? O Cláudio Sampaio... O que vier é lucro, né? O que vier é lucro. O Cláudio Sampaio, ele quer propor um trato. Se o Palmeiras ganhar o campeonato, a Copa do Mundo de Clubes... Vocês deixam de passar esse belo quadro sarcófago por 9 meses? Cláudio Sampaio. Sim. A gente vai levar essa mensagem aqui pra direção e se tiver o aval... e aí, e parece que já tem um quadro pra substituir que sai o sarcófago entre o Sepultura. Isso, exatamente. Ó o Marco Novo de Campinas, boa tarde pessoal do Arena, sobre a Ponte Preta. Qual é o próximo adversário e quando será o jogo? A Ponte, Marco, joga sábado, 5 da tarde contra o ABC de Natal. Falando em Natal, se alguém quer acompanhar um jogo hoje, o que você indica, Cabelo? Nós temos opções agora, aqui. Se alguém que tá assistindo agora quer assistir um jogo. Daqui a pouco, 6 da noite, Alianza Valledupar e Envigado, Copa do Colômbia. Um pouquinho mais tarde, Deportivo Pasto e União Madalena. Esses são os aperitivos. Você perdeu a introdução que ele tá prestando atenção em zero no programa. Levantou a bola pra você. Quem é rival do ABC? O América. E quem é o América? O Cico Souza, por enquanto 0x0. O jogo tá bem acirrado. É difícil fazer programa. Quando a pessoa não tá na mesma sintonia, eu acho que acho que tem que tirar o sarcófago e eu dono do sarcófago. No shopping que ele queria ir ontem não foi, velho. Boa tarde, pessoal da Arena. Acho que esta seleção, até a Copa do Mundo, essa seleção vai estar voando com o Ancelotti. Tá com outro espírito. Abraços. É o final do telefone 6995 que mandou mensagem pra gente. Obrigado. Vamos aqui mais participações? Opa, mais uma pra você, Fábio Scheib. Manda aí. Vai. Tá demais, hein? Paulo Vinícius de Campinas. Aqui, eu gostaria de parabenizar a CBN, né? A rádio terá um integrante lá no Super Mundial. Esse novo campeonato aí. Não é Super Mundial, é Copa do Mundo de Clubes. Né? Esse novo campeonato aí que tá tudo para dar certo. E mandaram o cara certo, né? Tudo bem que o Fábio Scheib não é muito bom de matemática, mas lá fora, em um país que fala outra língua, mandaram o cara certo. O Scheib é poliglota, fala português e várias 3 pontinhos, só na zoeira. Fala pra ele ficar acompanhando pela CBN, né? Que a gente vai estar lá, velho. Eu tô brincando. Boa tarde, galera. Foi falado ontem que o Brasil irá fazer 2 amistosos com países da Ásia e 2 com países da África e 2 com europeus. É o Rogério Jerônimo. Tá ligado, Fábio Scheib? É isso mesmo? Não, europeu eu acho difícil nesse ano porque tem as eliminatórias para a Copa do Mundo. Daí só ano que vem, quando tiver decidido, pode ser que alguma data FIFA antes da Copa do Mundo o Brasil encare os europeus. Né? Boa tarde. É só o Brasil perder 2 ou 3 jogos, o Ancelotti não será mais técnico da Copa. Final do telefone 7435 é o Edson Antunes que mandou mensagem pra gente. Boa tarde, família CBN. Sou o Aderbaldo Vida Nova. Ganhou, mas não convenceu. Não convenceu não, pois a torcida brasileira é exigente. Tá só no começo. Me recordo da era Zagallo, Parreira e Dunga. Bom, a era Dunga eu lembro um pouquinho e foi cheia de altos e baixos, né? Mas ele fez bons jogos no começo, né? Sim. Mas não agradava ao torcedor brasileiro. A era Zagallo e Parreira era a mesma coisa? Teve altos e baixos. As conquistas do Brasil, os ciclos, né, pré-conquistas, foram ciclos complicados. Você pega 94, então a gente pega o ciclo 91 a 93. O Brasil perde para a Bolívia nas eliminatórias, foi a primeira derrota do Brasil na história. Houve problemas, né? A gente começa perdendo para a Espanha 3-0, lembra? Paulo Roberto Falcão. Então teve problemas e culminou com o título em 94 com o Parreira. 2002 foi um ciclo difícil também, que se não chega o Filipão, problemas extracampo com o Luxemburgo, né? A seleção saiu desacreditada, Emerson Leão. Lembrando que o Parreira passou na seleção da década de 80 e foi um fiasco. Foi fiasco. Então os ciclos, e até os ciclos que terminaram com
com vitória, com conquistas, foram ciclos difíceis, né? O Brasil, por ser uma seleção de muita pressão, uma seleção vencedora, passa por muitos problemas, né? 93, o 93, né? Antes de 94 e o 2000, 2001 foram anos difíceis. O próprio Felipão também, né? Então, o próprio Tele Santana, forma de pé frio, porque ele perdeu 82 e 86. Cara, hoje a gente tocou, a seleção, hoje né? a gente tocou no assunto de Copa do Mundo. Copa do Mundo é um torneio de um mês. E pode dizer, mas como é a preparação, tem que ser tudo certinho. De repente você trabalha errado e conquista. Não tem muita a fórmula mágica, né? De você conquistar uma Copa do Mundo. Chega lá, pega a Argentina hoje, que é a Bambambam, a França. É o Mbappé, tá? Chegou, o Mbappé tá mal nesse mês. Né, pega a Argentina, tem uma queda de produção. Vide a própria Itália 82, a seleção brigada com toda a imprensa, o time já praticamente com as malas prontas. Não ganhou nenhuma na primeira fase. Desclassificou o Brasil e levou o caneco. Na Copa passada no Catar, o Marrocos não chegou na semifinal? Sim, a Argentina começa mal, né? Agora, é claro que o ideal é uma preparação legal, com vitórias, mas não é... tiro curto, aquele mês, não é assim, aquele mês tem que ser preparado de uma forma diferente, né? E tem que dar tudo liga, né? O Renato Alves falou que os ciclos não foram bons, mas tinha material humano de sobra para chegar e resolver. Em 94, o Romário não participou das eliminatórias, assim como o Ronaldo em 2002. Mas o Romário fez o jogo contra o Uruguai em 93. O Romário não participa do ciclo, né? Ele chega no mas classifica o Brasil Muita gente fala de 94 e 2002, mas nesse meio tempo aí também 98, que o Brasil foi muito bem também. Não participou das eliminatórias, né? Porque tinha sido campeão em 94, acabou se classificando diretamente para a Copa de 98. Em compensação, os ciclos, por exemplo, vamos pegar os últimos do Tite, foram ciclos vitoriosos, né? Em que ganhamos eliminatórias, ganhamos Copa América, atropelando todo mundo. E chegou na Copa do Mundo, a coisa não deu certo. Então, Copa do Mundo é um negócio meio diferente. O Silvio falou uma situação aqui interessante. Boa tarde, Silvio de Campinas. Além dos cruzamentos, ninguém fala que o Carleto trancou a casinha e botou 4 zagueiros. Danilo e Beraldo. Se fosse o Dorival, estavam criticando. Mas aí falamos hoje. A gente falou, inclusive, do futebol francês, né? A defesa do Brasil muito bem montada. E é uma ideia do futebol italiano, né? O italiano, ele gosta de primeiro começar pela defesa e acho que... Uma das premissas do futebol italiano é a defesa. Nesse sentido, o Carleto armou bem. Ô, Lupi, daqui a pouco tem uma notícia aqui que pode interferir no nosso futebol aqui, viu, cara? É sobre o quê? Me dá só... cara, é sobre o quê? Não, é sobre o quê? Sobre as novas regras do Samir Chaud. Não, mas é sobre o quê? É sobre regulamentos. Sobre qual estadual? Da CBN Rio. Vamos então com mais um ouvinte. Eduardo Rodrigues, ouvinte. Fala, Lupe, beleza? Boa tarde. Ricardo Jardim Miriam Campinas. Fala, Ricardo. Olha só, eu gostei do Brasil. Fazia tempo que eu não assisti uma partida completa, hein? Mas ainda falta o 9 marvado lá. Eu acho que o Richarlison não vai dar conta do negócio, não. Precisamos de um cara melhor lá na frente. Um abraço aí pra vocês. Valeu, obrigado pela mensagem. Eu acho que esse cara tem que ser o Pedro, né? Que é o atacante, o camisa 9, que eu acho que pode dar aí bons números pra seleção brasileira. Mas se tem um cara que é craque, é um recado importantíssimo. Chegou. É Carlos Eduardo de Freitas. Qual é o recado, Carlão? É o 9 que faltava. Faz seu nome. Então vamos lá. Na BioID Darujo, que já era inovador, continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BioID oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BioID Darujo, você conta com uma equipe especializada, pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal. Com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BioID Darujo, sua mobilidade redefinida. Acesse bioiddarujo.com.br. Carlão de Freitas, recado da BioID. Tem um recado pra você aqui, viu, Cabelo? Ia lá. Mensagem do nosso amigo Neto Rossi. Final do telefone 6963, ele tá te ajudando. Mandou aqui os placares da COSAFA Cup. A COSAFA, por favor, anote aí, ó. Botsuana empatou com a Zâmbia 3-3. O jogão, hein? 6 gols, 6 gols, hein? E a Suazilândia perdeu em casa pra Tanzânia. 2-1 pra Tanzânia. Tanzânia forte no certame. Fortíssima. São 4 seleções buscando que ainda buscam lugar ao sol. Lugar ao sol. Exatamente, que no caso é uma vaga
para a Copa do Mundo. O Fábio Chaib tem uma informação importante, mas importante mesmo é o intervalo que vem agora. Aqui no Arena a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Primeira rodada da Liga das Nações de Voleibol Masculino. Hoje tivemos o início do torneio. A Polônia fez 3-1 na Holanda. O Japão 3-0 para cima da China. A Sérvia, Fábio Chaib, venceu a Turquia por 3-1. E daqui a pouquinho. A Itália venceu a Bulgária por 3-1. E olha só o placar. A Ucrânia fez 3-0 nos Estados Unidos. Vixe. Eu não sabia da força da Ucrânia no voleibol, mas enfim, 25-22, 25-20, 25-23. Tem um míssil na mão, né? Desliga o microfone do Fábio Chaib, por favor, Eduardo Rodrigues. Muito obrigado, tá bom? Daqui a pouquinho tem Argentina e França e o Brasil estreia hoje contra o Irã às 5:30 da tarde. Liga das Nações de Voleibol Masculino, o jogo do Brasil e Irã é no Maracanãzinho. Fica aí, Chaib. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h54, o Arena CBN está de volta e aqui recebemos uma mensagem do Ricardo Bossi, muito importante. Apenas uma correção, o país Suazilândia agora é chamado de Eswatini. Então uma correção aí, não? Legal. Obrigado, Suazilândia, informação muito legal. Boa. Obrigado ao Ricardo Bossi. O Arena também é cultura. Que coisa maravilhosa. Também é cultura. O futebol é cultura. O futebol promove. O futebol, ele puxa outros assuntos. Ele estabelece laços sociais, culturais, históricos. Sim, futebol é cultura. Tinha até um bordão de um narrador da década de 60, 70. Noriega, pô. Não, Noriega. Luiz Noriega. É verdade, pai do Noriega. Pai de Maurício. Ó, vamos fazer o seguinte... Palmeirense, hein? Vamos falar da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tá embarcando agora, Palmeiras já tá treinando lá, Fluminense também. Aliás, tem uma notícia aqui no Globo.com que a gente fala dessa diferença, né, dos europeus pros times sul-americanos, né, aqui. Qual que é? O técnico do Borussia Dortmund diz não conhecer John Arias, do Fluminense, o Dortmund, que é um dos adversários do Fluminense. E isso vai ser normal, né? Mas... O Chelsea ontem postou uma arte pro campeonato, pôs o símbolo do Flamengo, em vez do símbolo do Flamengo, pôs o símbolo do América do México no lugar.
Confundiu. Isso é normal. Né? Em 83, o time do Hamburgo dizia que não conhecia o Grêmio. O Renato Gaúcho apresentou o Grêmio não só ao Hamburgo, como ao mundo. É verdade. Mas aí é o Mundialito, né? Que o Fábio Scheib falou. É, o Mundialito. Porque agora mesmo é a Copa do Mundo de Clubes, né? Renato Gaúcho Copa do Mundo de Clubes é aonde, Carlão? Copa do Mundo de Clubes é aqui na CBN, nos 99.1. Domingo, hein? Domingão é Verdão. Aliás, precisamos passar esse recado. Sim. A Copa do Mundo de Clubes, a CBN é uma das emissoras oficiais e vai transmitir aí jogos bem legais durante toda a competição. Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Botafogo, tem Fluminense, tem Real Madrid, tem quem mais? O PSG, tem Benfica, Bayern tem o Porto, Munique, tem Boca o Borussia Dortmund, tem o Pachuca. River Plate. Times do mundo inteiro. Então os melhores jogos você vai acompanhar aqui na CBN. E por conta do jogo entre Porto e Palmeiras, domingo, 19h, nós da CBN, Campinas, não vamos transmitir o jogo do Guarani e Itabaiana, porém vamos acompanhar e trazer a nossa visão aqui na programação do CBN Esportes, mas no domingo, 19h, transmissão de Palmeiras e Porto aqui na CBN Campinas, a estreia do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. Imperdível. E imperdível também, intervalo de jogo segue Souza 0, América Rio Grande do Norte pela Série D do Brasileiro, Lupe. Vamos abrir, Bolacha? De Janeiro, não vou dar mais também. Cara, que loucura, né? Sabe? Campeonato Carioca com 10 datas agora. Sabe, vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Amanhã não vem, eu tô falando. Campeonato Carioca a gente fala no ano que vem, tá bom? Aí, Carlão. 10 datas. Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje. Isso, do Bugre. E o Guarani enfrentou quem? A Inter de Limeira. Inter de Limeira. O Fábio Scheib já deu o palpite 86, dele. 86 tá está fechado, não muda mais. Não. O único que tem chance agora é Carlão de Freitas, porque o Scheib já errou. Sim. Tá. Bolacha deu palpite também com a eu vou apostar num jogo. Não, eu acho. Você quer falar do jogador? Fala do jogador da Inter, por favor, vamos lá. Marcinho, lembrei. Começou Independente ali. Sim. Jogador bom, voluntarioso. Ele tá jogando amador lá em Nova Odessa, Cordeirópolis, sim. Paulínia. Domingão ele vai lá, tal, faz um tempo Campinas, chegou a brincar aqui em Campinas. Brincou. Abriu uma franquia de uma sorveteria, mas não deu certo, né? É esse mesmo, Márcio? É ele assim, mesmo. O Lembra ele tava também. Cara, eu vou de um jogo, acho que o Guarani ganhou lá em Limeira. O Neto deu show, 88. 88 e Fábio Scheib 86. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, para quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem que foi exibida na época na tela do YouTube, para você que tá no FM indo embora para casa ou tá indo trabalhar, fique com o áudio da reportagem. Nacional, muita chuva, segundo tempo de jogo, Tato arrancou bem ali pelo meio e sofreu a falta de Ronildo e China. Uma falta em frente ali o gol do Oscar. Preocupado o goleiro formando a barragem, veja só. Pereira bateu jogada ensaiada, a bola desviou na barreira, veja aí. Guarani 1-0, Pereira partiu pro abraço. Washington, obstrução ali, a falta contra a Internacional. E o campo realmente pesado, vai o Pereira. Bateu Pereira no ângulo. O segundo gol do Guarani, um golaço, veja aí no replay. Guarani 2, Internacional 0, deslizando, partindo pro abraço, Pereira. Muito bem, Lupe. Muito Temos bem. Temos ganhadores, William. hein? Quem são os ganhadores? Nós, eu e tu. Quando o Elian não tá aqui, a coisa flui, né? A coisa flui, né? Paulistão 89, Inter de Limeira 0, Guarani 89? 2. 89. Guarani de Sérgio Neri, Ditinho, Cassius, Pereira e Alberes, Tozinho, Jorginho, depois Wagner Mancini e Charles, Tato, depois Vitor Hugo, Washington e Cilinho, técnico Evaristo de Macedo. E a Inter de Limeira para nossa grande Limeira? Limeira. Oscar, Valdeni, Valdir, Carioca, Romildo e China, Claudinei, Luiz Fernando e Mendonça, Silvinho, Machado, depois Fagundes e Paulo Matos, depois Márcio, técnico Geninho. Time fraco da O Geninho tá em algum clube? Eu acho que ele tá só curtindo a aposentadoria. Ele tá em Natal, tá muito fazendo pimenta. Geninho que é de Ribeirão Preto, hein? Mas agora ele foi pra... Ele tava com Natal. Fazenda de camarão. Sabe o que é fazenda de camarão? Ele cria o camarão. Exatamente. Lá. Gente boa, hein? Gente boa. Lembra muito Gilson Kleina, estilão de resenha. Bonachão, gente boa. Gente boníssima. Pode fechar? Eugênio Machado Soto.
Bom, hoje nós não temos nenhuma partida de futebol, né? Assim, Série A de Campeonato Brasileiro, só amanhã. Aliás, o Brasileirão, ele ficou parado durante 10 dias, né? Por conta da data FIFA. Não. Aí agora ele volta amanhã e para durante um mês, né? Durante a Copa do Mundo de Clubes. Destaque do Brasileiro Sub-20. 7 horas tem Botafogo e Atlético Goianiense, Inter de Porto Alegre e Vasco, e às 9h30 Flamengo e Corinthians no Sport TV. Aí é da casa, Lupe, calma. É da casa. Não olha assim, não. Tem hora aqui. Calma. Fica tranquilo. Aqui a roda não trava. Eu imaginei seu pensamento, mas calma. Aqui a roda não trava. É o Scheibe que me deixa com o histórico. Ô, Fábio Scheibe. Oi. 13h38 pergunta: quanto que o Flamengo pagou pelo. Deve ser Gerson, né? Quando repatriou. Você lembra? Não tem essa informação. Ele tá no Olympique. Ele vendeu o Gerson pro Olympique quando tava com o Sampaoli como treinador do time francês. Depois recomprou. Agora está revendendo. É uma loucura, né? O futebol hoje em dia. Muitas transações por aí, milionárias, cara. Deixa eu ler a mensagem aqui do o Tom. Prezados, boa tarde. O Guarani, pior que estava, não podia ficar. Digam aí, boas contratações na janela? Outra coisa, morreu o assunto da denúncia do Ministério Público. Por fim, acho que corre o risco do comendador comprar uma futura SAF e o Guarani ficar definitivamente sem CT e a futura mini arena e dá-lhe sarcófago. Aí, valeu! Acho que daí não sai nunca mais, hein? Mas ele tá num caminho aí. Eu acho que são assuntos que serão debatidos ainda por muito de quente tempo. E frio, eu diria que tá morno. E vou falar um negócio pra você, meu torcedor do Guarani. Vai se preparando, porque aquele time que entrou em campo contra o Retrô na última rodada vai mudar inteiro não, mas praticamente tudo. E amanhã a gente fala aqui no Arena CBN e também no CBN Esportes sobre essas mudanças no Guarani, que fez 9 contratações, já projetando a rodada do final de semana da Série C. Amanhã tem a rodada saideira do Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Falando em Copa do Mundo de Clubes, boa viagem, Fábio Chaves. Muito obrigado. É isso aí. Valeu. Traga materiais, traga informações e só uma coisa, hein? Juiz, hein? Não vai a passeio lá não, hein? Valeu, galera. O Arena CBN fica por aqui, vem chegando o ponto final. Valeu! Arena CBN.